Bom dia, família! Meu nome é Débora, eu sou psicóloga, atuo com adolescentes e também sou terapeuta familiar. Então eu gosto muito de trazer a família para o consultório, trazer aqui algumas questões, alguns estudos para a família também e espero poder contribuir com você e com sua família. No vídeo de hoje nós vamos falar como lidar com a sua filha adolescente. Antes de tudo, uma regra básica que a gente sempre fala, independente do gênero, do seu filho, embora estamos falando especificamente hoje sobre as meninas, a gente gosta de falar sobre a importância de você, como pai, como mãe de adolescente, estar no controle das suas emoções para estar tratando algum sintoma, alguma situação que vai acontecer com a sua filha. É importante que você esteja no controle das suas emoções, que você as reconheça, que você as governe de alguma forma antes de você lidar com a sua filha. Por quê? Porque geralmente a gente consegue observar através de relatos, através de casos clínicos que os adolescentes eles como se soltassem alguns tipos de gatilho nos pais. Vou dar um exemplo prático. Se uma criança de 4 anos, no momento de raiva, no momento de afloração sentimental ali, ela falar: você quer saber? Eu quero ir embora aqui de casa, tá? Eu também não vou ficar mais aqui em casa, por exemplo. Os pais podem achar até engraçado, mas sabe, tipo assim, é uma criança de 4 anos, tá falando isso da boca pra fora e tudo. Só que se o mesmo adolescente, se a sua mesma filha, que falou isso pra você com 4 anos, fala isso pra você com 14, com 16, você já entende como um desaforo. Aí observa o que eu falo sobre a importância de estar no controle das emoções. Você já não consegue olhar num grau de maturidade onde você é um adulto e o adolescente não, né? E já não consegue entender essa imaturidade, não consegue entender que ela tá falando isso porque ela tá com raiva e às vezes não tem maturidade para lidar com esse sentimento da raiva, com esse sentimento da frustração, e aí acaba que ocorre uma explosão, né? Aí você cede à imaturidade dessa menina, dessa adolescente, por exemplo, e aí começa uma discussão ali de duas pessoas quase que imaturas. Então, o primeiro caso o primeiro fato, né, pra gente elucidar aqui no vídeo: esteja no controle das suas emoções. Um terceiro ponto, que também é inerente ao adolescente, independente do sexo, do gênero desse adolescente, mas que, como nós estamos falando com as meninas, nós vamos jogar nesse contexto, que é o quê? A adolescência, gente, ela é uma fase em que o adolescente ele coloca em xeque tudo aquilo que ele aprendeu até aqui. Se, por exemplo, esse adolescente ele teve uma religião, vocês como família são de uma religião, e o adolescente começou a se questionar: essa religião ela é a certa mesmo? Não é algo que não é esperado, é algo comum. Por quê? Porque se você fala para a criança que Papai Noel existe, ela vai acreditar fielmente naquilo. Qualquer crença que você apresentar para a criança, ela vai crer naquilo, ela vai entender como aquilo é o mundo, como aquilo é a realidade existente ali. O adolescente ele começa a desenvolver um senso crítico, ou seja, ele já começa a pensar por si só. Papai Noel existe, por exemplo. Você não acha um adolescente que acredita em Papai Noel. Você também não acredita em Papai Noel. Você sabe que você era a pessoa que colocava os presentes, por exemplo, para o seu filho. A fada do dente, por exemplo. Então, tudo bem que nós estamos dando exemplo aqui de crenças, como eu digo, crenças bem lúdicas, bem infantis, mas é para representar que o adolescente ele chega nesse ponto de conseguir absorver tudo que ele já aprendeu e colocar em xeque, ele usar a lógica para aquela crença. Então, qual que é a questão? É interessante quando ouvir da sua filha, por exemplo, questões, valores, culturas que não são aqueles presentes no contexto familiar, não são aqueles em que vocês
a ensinaram, por exemplo, é interessante entendê-la, né? Entender esse processo que ela está passando por senso crítico, esse processo de estabelecer as suas próprias opiniões e proporcioná-la uma questão de entendimento mesmo, entender que essa é uma fase e que ela está se construindo e que talvez seja algo que, enquanto pais, não seja legal de ouvir, mas o adolescente, a criança, o bebê, o seu filho é uma outra pessoa, né? Então, por que eu falo? Geralmente os pais querem imprimir uma outra versão deles. Se é nisso que eu acredito, é nisso que meu filho vai acreditar. É óbvio que tende a ser essa questão dessa inserção cultural, mas não necessariamente vocês vão concordar em todos os pontos. Não necessariamente o seu filho vai repetir pontos seus. Um exemplo, existem muitas famílias, principalmente no ramo de negócios, que quando eles têm filhos, imagina aí uma família que ela tem uma empresa. Quando eles têm filhos, inconscientemente eles já têm filhos acreditando que aqueles filhos darão seguimento a essa empresa. Quer seja um ramo, a gente pode falar de um ramo clínico, a gente pode falar de um ramo empresarial, mais industrial, de construção. Aí a gente vai pegar com o exemplo de uma construtora. A gente está falando de uma família que, como eu digo, eles têm ali uma construtora de anos, super consolidada, e aí vem ter filhos e já pensam que os filhos darão continuidade a isso. Mas aí acaba que esse filho, ele não quis fazer nada relacionado à construção, ele não quis fazer uma arquitetura ou administração, por exemplo, porque ele não quer dar seguimento a isso, ele quer, por exemplo, ser médico. E aí vai um embate, porque a família construiu tudo isso até aqui, é só o filho, gente, mas é só meu filho dar continuidade, eu já construí, eu já fiz o mais pesado, eu já fiz o mais difícil, só que esse filho, essa pessoa é uma pessoa totalmente diferente. Ela não tem essa obrigação de suprir as expectativas aqui dos pais. Então, gostaria de fechar esse ponto que, como que eu lido com a minha filha? Entenda ela. Não entenda ela como você gostaria que fosse. Não entenda ela como você acha que seria o melhor caminho para ela nesse momento. Entenda ela como ser humano. Pare para ouvi-la. Ouvir o que ela pensa, quais que são as dores dela, quais que são os desafios dela, o que a deixa feliz, sabe? Essa é uma forma muito até humana de lidar com a sua filha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Espero ter contribuído para você e para a sua família. Sempre digo, embora o paciente seja o adolescente, eu tenho de fato a família como missão. E se inscreva no canal, me siga também nas outras redes sociais, tem Instagram, TikTok, de repente é interessante também você enviar até para o seu filho, né, para ele conseguir absorver esse tipo de conteúdo e juntos nós podemos vencer essa pior fase.